Tese 4. Na língua portuguesa, há verbos usadíssimos, que no segundo quadro trocam de vogal temática e passam para outra conjugação, da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira. Esta tese tem como objetivo mostrar que entre o rol dos verbos mais utilizados na nossa língua portuguesa estão alguns que em certos tempos e modos abandonam sua conjugação original e seguem o roteiro de outro paradigma. No entanto, utilizando o instrumento pedagógico que o autor chama de diagrama, a tese leva a perceber com nitidez a anomalia focalizada. Esse gráfico, também chamado de mini-laboratório, serve para decompor e analisar os constituintes de qualquer verbo, mostrando com precisão a função e a utilidade de cada morfema na pesquisa de toda a categoria verbal. Os exemplos dados pelo autor vão deixar clara a tese. E aqui mais uma novidade pedagógica, novidade didática, por isso é neodidático, isso que vamos dar a vocês. Se estudarmos pelo diagrama, nós vamos ver que há verbos na nossa língua que passam de uma conjugação para outra. Só se percebe se utilizarmos o diagrama, esse mini laboratório que serve para estudar qualquer verbo da língua portuguesa e faz com que a gente domine o porquê das coisas. Afinal, o lema do SES é levar a perceber. Vocês vão ver até no estudo do verbo regular ou irregular. Esse levar a perceber funciona mesmo. E aqui também é algo científico, algo que se apoia em verdades, algo que pode ser demonstrado. Bom proveito para vocês. Amigos, nós aqui temos o compromisso de mostrar a vocês que há certos verbos que trocam de conjugação. O que é que marca a que conjugação pertence um verbo? É a vogal temática VT, vogal temática, que aqui no diagrama, né, é este E porque se trata do verbo render, que nós vamos conjugar aqui. Então vejam bem a vogal temática E, aqui no presente subjuntivo sempre temos a ausência da vogal temática, aqui reaparece, mas sempre é o E, é um verbo regular, ó, o E, até o fim, vogal temática E que marca a segunda conjugação. Vejam bem, há verbos então que mudam de conjugação. Os verbos em er sempre vão apresentar a vogal temática aqui. Os verbos em ar, como cantar, amar, vão ter o a aqui. Amar, amei, amaste, amou, se eu amasse, tu amasses. Aqui, eu amara, tu amaras, a vogal temática a, que marca a primeira conjugação. E a terceira conjugação tem a marca da vogal temática i, como partir, né? Eu parto, tu partes, ele parte. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Olha o i aparecendo aqui, claro. Se eu partisse, tu partisse, ele partisse. Aqui, eu partira, tu partias, ele partira. Aqui, partirei, partirás, partirá. Partiria, partirias, partiria. Então, o que marca a terceira conjugação é a vogal temática i. Então, a marca a primeira conjugação, e marca a segunda e o i marca a terceira. E se descobre a que conjugação pertence um verbo, tirando o R, bom, seria para descobrir o radical. Tirando seu R, é aquela vogal temática que vem antes do R. Então, o que nos leva a perceber a que conjugação pertence um verbo é aquela vogal que antecede o R, desinência do infinitivo. Bem, vamos passar para um verbo que troca de conjugação. Lembrem-se desse diagrama. Aqui está o diagrama completo. Primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro. Aqui embaixo, bem no fim do diagrama, as formas nominais que nós estudamos nas orações reduzidas. Então aqui diz, são verboides, essas formas nominais do verbo. São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas, que hoje
que neste ponto, nesse foco deste momento, não nos interessa. Aqui é sustentar a tese que há verbos que trocam de conjugação e nós vamos passar a mostrar a vocês que acontece com alguns verbos que são usadíssimos. Vamos lá, há um verbo destes. Gente, aqui está o verbo ver. Verbo ver, segunda conjugação. É este E que marca a segunda conjugação. Aquela vogal que vem antes do R, vogal temática, que se coloca aqui, ó, e passa para I. Passou da segunda conjugação com vogal temática E para a terceira. Então, o verbo ver é um dos verbos usadíssimos que troca de conjugação. Ele abandona a sua segunda conjugação, que teria a vogal temática e passa a adotar a vogal temática I da terceira conjugação. Está aí a tese se confirmando. Vamos então examinar esses três verbos para assim conseguirmos as bases para entender bem esta tese. Vamos analisar o verbo andar, temer e dividir. Vamos lá. Olhem aqui o primeiro quadro. Verbo andar. Olha a vogal temática A presente aqui, vogal temática A presente aqui. Vamos agora aqui no segundo quadro. Olha a vogal temática A presente para marcar a primeira conjugação. O verbo andar. Está aqui o R. E o que é que vem antes do R? A vogal temática que marca a primeira conjugação. Paradigma da primeira conjugação. E assim, no terceiro quadro também, olha a vogal temática A marcando a primeira conjugação. Verbo andar é da primeira conjugação porque termina em ar, tem a vogal temática A. Este aqui, o verbo temer, um verbo em er, da segunda conjugação. Olhem aqui a vogal temática E, só que no pretérito imperfeito igual ao verbo em ir, vai ser ia, ia. Olhem, vá é para a primeira conjugação e segunda e terceira conjugações adotam, essas duas conjugações adotam o ia aqui. E aqui segue sempre a derivação, ó. Vamos ver o segundo quadro que aparece bem claro. Olha a vogal temática E, estamos no verbo temer. Vogal temática E, que marca a segunda conjugação. Segunda conjugação tem a vogal temática E. Aqui no terceiro quadro, olha a vogal temática E, segunda conjugação. Vamos ao outro verbo agora? Olha o verbo dividir, o verbo em ir, que pertence à terceira conjugação, porque tem a vogal temática I. Vamos lá. Olha aqui, só que ele imita bastante o verbo da segunda. Terceira e segunda conjugações são simílimas, significa muito semelhantes. Olha o ia aqui, que era da segunda também, tá? Mas vamos ver no segundo quadro já fica bem mais claro. Verbo em ir, está aqui o i da terceira conjugação, a vogal temática i da terceira conjugação. E aqui no terceiro quadro também, olha a vogal temática i marcando a terceira conjugação. Vamos ver o verbo estar. Este verbo é um dos danados que, sendo da primeira conjugação, no segundo quadro aqui ele vai passar para a terceira. Pode voltar aqui de novo, vamos ver, vogal temática A, olha esse vá que mostra que é da primeira conjugação, os verbos terminados em ar, aqui no pretérito imperfeito, no bloco 2 fazem em vá, né? Agora a segunda e terceira conjugações fazem ia aqui, mas está aqui a vogal temática A, está aqui a vogal temática A, e aqui vejam bem o que acontece. Abandonou, mandou para o inferno a vogal temática E, a vogal temática A e adotou a vogal temática E da segunda conjugação. Ora, a vogal temática regular do verbo estar é o A. Por que é que passou para o E aqui a vogal temática? Claro que trocou também o radical, mas a verdade é que aqui temos estive, estiveste, esteve, vendi, vendeste, vendeu, temi, temeste, vogal temática aí, se eu temesse, tu temesse, se ele temesse, se eu estivesse, tu estivesses.
passou para a segunda conjugação, o danado. Aqui ele volta para a sua primeira conjugação. Olha a vogal temática, a primeira conjugação. Portanto, o verbo estar é mais um verbo que abandona a sua conjugação original e passa para outra conjugação. Vamos analisar agora o verbo dar. Verbo dar, olha a vogal temática A aqui antes do R, que marca a primeira conjugação. Aqui ele segue a primeira e a segunda conjugação. Vamos ver, é que entra nessa tese. Olha a vogal temática A, olha o vá aqui que marca a primeira conjugação. Esse ava, a vogal temática A, que marca a primeira conjugação. Esse vá é o sufixo modo temporal dos verbos da primeira conjugação. Da segunda e terceira tem ia, mas da primeira é vá. Aqui, vamos ver aqui. Olha o verbo dar, que era da primeira conjugação com a vogal temática A. Abandonou e adotou a vogal temática E. Passou para a segunda conjugação. Um verbo da primeira passou para a segunda conjugação. Olha a vogal temática E aqui. Dei, desse, deu. Demos, desses, deram. Se eu desse, desse, ele desce. Eu dera, tu deras. Quando eu der, quando tu deres. Olha que vai passar para a primeira, vai voltar à sua conjugação. Darei, darás, dará. Amarei, amarás, amará. Voltou para a sua primeira conjugação, a sua conjugação original. Daria, darias, daria. Amaria, amarias, amaria. Voltou para a primeira conjugação. Ótimo. Verbo dar é um dos verbos que abandona a sua conjugação original e passa para outra conjugação. Passou da primeira para a segunda, no segundo quadro. Olhem aqui, minha gente, o verbo vir. Imaginem só, com ir, terceira conjugação. Segue a terceira e a segunda conjugação. Vamos ver aqui, mas ele é da terceira, em ir é da terceira. Venho, vens, vem, eu vinha, tu vinhas, bem irregular aqui. Nesse canto somente 5 verbos são irregulares, então que eu venha, que tu venhas. Tá. Aqui não dá para se observar, mas a verdade é que ele é da terceira, porque tem a terminação em ir, vogal temática i, mas aqui vocês vão ver o que acontece com ele, com este verbo. Olhe, passou para a segunda. Vim, vieste, veio, viemos, viesses, vieram. Olha a vogal temática E, olha a vogal temática E. Viesse, viesses, viesse. Vier, quando eu vier, quando tu vieres, quando eu vier. Viera, vieras, viera, etc. Passou para a segunda conjugação. Abandonou a sua conjugação original, que era a terceira. Aqui no terceiro quadro ele vai voltar para a sua conjugação original. Aqui no terceiro quadro. Voltou o i dele, a vogal temática i. Virei, virás, virá, viremos. Quando vir, quando vir, quando tu vires, quando ele vir, tá? Viria, virias, viria. Vogal temática i voltou. Voltou para a sua conjugação original, que é a terceira conjugação. Vamos ver outro verbo? Vejamos alguma coisa sobre o verbo pôr. O verbo pôr, antigamente, era tido como verbo da quarta conjugação. Depois descobriram que no latim era poner, vogal temática e que no português ainda temos eu ponho, tu pões, a vogal temática e, né? E então, depois observaram ainda que no segundo quadro volta a vogal temática e, pus, puseste, pôs, pusemos, puseste, puseram. Então, se notou e se fixou a ideia de que ele é da segunda conjugação e mandamos para o inferno a quarta conjugação. Aqui ele volta a ocultar a vogal temática e. Então, porém, porás, porá, é um verbo irregular, são só 5 verbos que são irregulares no terceiro quadro, só 5 verbos. Este é um verbo assim, bem irregular. Gente, aí estão os verbos que passam de uma conjugação para outra, mas não pensem que são somente estes, porque além do verbo ver, temos o prever, antever, todos eles seguem esta linha. Temos o verbo, vamos colocar ainda, vir, o intervir, antevir, né? Então também seguem esta anomalia. Então, na língua portuguesa, há verbos usadíssimos que passam de uma conjugação para outra e mostramos isso. Na verdade,
Por mais que se consulte a literatura sobre os verbos da língua portuguesa, não se tem lido registros de verbos que passam de uma conjugação para outra na sua flexão modo temporal. Um mini laboratório do diagrama possibilitou surpreender esse dado inédito e comprová-lo com segurança. Na língua portuguesa, há verbos usadíssimos que, no segundo quadro, trocam de vogal temática e passam para outra conjugação, da primeira para a segunda, ou da segunda para a terceira, ou ainda da terceira para a segunda conjugação. O diagrama leva a perceber com nitidez esse fato, e todo estudioso que retiver o verbo irregular pelo instrumento do diagrama terá inúmeras vantagens.